sejam bem-vindos a mais um Refletindo com Emmanuel. Esse programa é que a gente comenta as lições de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier na série Fonte Viva. Estamos no primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, e hoje eu vou comentar rapidamente a lição 72, cujo título é Transitoriedade. Como de costume, vou ler a passagem nos comentários de Emmanuel e depois eu entro com os comentários. Então, lição 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, em Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Então, vou destacar alguns pontos que eu achei interessante desse comentário de Emmanuel, dessa lição, começando quando ele diz, já no primeiro parágrafo, de ambições desvairadas da terra. Então, eu relembro aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo fica muito claro que o Espiritismo em momento nenhum condena a riqueza material. Em nenhum momento. A questão é o que a gente faz com aquilo e como que essa riqueza nos domina ou não. E aí, quando Emmanuel fala de ambições desvairadas da terra, a gente já tem um link aí de que muitas vezes a gente se perde na necessidade de mais e mais e mais riqueza material. E vai virando uma ambição desvairada, que nos tira do rumo real, do caminho real, que é o espiritual. E logo em seguida, ele vem com uma outra fala muito forte, que é quando ele diz dos falsos valores do mundo. Então, criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. O que ele está dizendo aqui? Que a gente se perde de que o que a gente está vendo no mundo material enquanto encarnado é um valor real, mas muitas vezes é falso. E a gente vive uma sociedade de aparência, em que o ter é maior do que o ser, em que eu tenho que aparentar isso ou aquilo, e essas coisas vão virando valores que são falsos. Então, o poder é um valor que muitas pessoas buscam, mas o poder é o mais importante? Ou será que não tem alguns valores que a gente está distorcendo, chegando até a serem falsos na ordem de prioridade? E logo em seguida ele já traz de forma muito clara: o espírito é soberano diante da transitoriedade do que a gente vive aqui na Terra. Quando ele diz assim, meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Então, quando a gente para pensar em tudo isso que a gente vive enquanto encarnado, enquanto espírito encarnado, o poder, a riqueza, os grandes monumentos, as casas gigantes, é tudo transitório. O que continua depois daqui? O que a gente leva depois que a gente morre? Certo? Aí a gente volta para a passagem do Evangelho, em que Paulo diz, eles perecerão, tu permanecerás. Então,
todas essas coisas materiais que a gente vai angariando, e aí aqui eu tô falando de excessos, não básico pra gente ter uma vivência digna, que muitos espíritos não têm hoje em dia, mas aqueles excessos e do apego a essas coisas materiais vai perecer, não vai continuar. O que vai continuar depois daqui? O espírito, nosso espírito, eu Laís espírito, não eu Laís encarnada, hoje, da forma como eu estou. É isso que permanece, então é isso que é soberano. E a gente esquece. Mas, logo em seguida, no terceiro parágrafo, Emmanuel vem nos dizer que, olha, muitas das coisas que foram construídas ao longo dos séculos, porque nós temos grandes monumentos, principalmente no chamado Velho Mundo, na Europa, temos grandes monumentos, ele fala, olha, tudo isso foi necessário em algum momento, precisava dar essa roupagem para o pensamento, mas as pessoas foram se perdendo nisso. Os espíritos encarnados, né? Porque eles foram disputando, as pessoas se perdem na real função desses grandes monumentos. Foi necessário por um tempo, e aí a gente lembra que o Espiritismo bate muito na tecla do amadurecimento. Então a gente vem amadurecendo desde muito antes de Cristo. E hoje a gente já entende que talvez isso não seja tão necessário. Hoje vivemos uma transição muito grande de tecnologia, de como que as coisas são armazenadas, e a gente vê que é tudo muito volátil. Talvez isso seja também um ensinamento de, olha, tem coisas que elas vão acabar rapidamente, e você não precisa ficar tão apegado a isso. E Emmanuel lá na frente depois, ele traz de uma forma... com um questionamento e explicando, olha, tudo isso que foi construído tinha um aprendizado e uma função. E o questionamento dele é, todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Então, o que ele está dizendo aqui? As mãos calejadas que construíram esses grandes monumentos luminosos, que foi preciso, nisso tinha aprendizado em função. Mas algumas pessoas se perderam no significado disso, no sentido desses monumentos e dessas construções. E é aí que tem que entrar a nossa atenção. Então esse é o equilíbrio. O Espiritismo não condena a riqueza, não condena você ter uma casa, não condena você ter condições materiais boas, de forma alguma. Mas o que você está fazendo com isso? Você está se perdendo? Você está entrando num lugar de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais? Isso está sendo benéfico de alguma forma? E depois Emmanuel vem e fala das oportunidades. Isso está sendo uma oportunidade para você de fazer o bem? De seguir na marcha divina, na caminhada para Deus? Essa é a grande reflexão. E ele fecha essa lição no último parágrafo, trazendo esse questionamento mesmo que a gente precisa se fazer. Então, olha, ele fala, a escassez é importante, porque ela traz a disciplina. E a abundância também é importante, porque ela multiplica as formas de fazer bem. Ou seja, as duas são importantes, elas têm que andar lado a lado. A gente tem que entender que as duas vão acontecer e as duas têm uma função, as duas são importantes. E ele diz, agora, glória e miséria são temporárias, as duas vão passar, elas são uma roupagem que a gente está tendo nessa encarnação ou na próxima. O que continua? Jesus e a lei divina. Qual que é o grande recado aqui, então, diante de tudo isso? Atenção, para a gente não se perder no que é transitório. E o que a gente faz com isso que é transitório? Então, eu tenho uma grande fortuna, eu tenho uma condição material minimamente boa para mim. O que eu estou fazendo? Eu estou acumulando esse dinheiro para nada ou eu estou multiplicando as minhas formas de fazer o bem? Lembrando que fazer o bem não é só dar o dinheiro, não é só a caridade material. Mas o que eu estou fazendo com esse meu tempo? Se eu tenho um privilégio de estar em casa em 10 minutos, o que para aquele outro tempo eu estou aproveitando? A gente fala muito aqui, então eu chego em casa, eu vou ficar assistindo série o resto da noite, claro que a gente precisa desse momento de descanso também, ou eu uso o meu tempo livre, porque eu consigo sair do meu trabalho mais cedo, porque eu chego rapidamente em casa, para disseminar, por exemplo, o Espiritismo. No que você está apegado, apegada? E será que você, como os loucos de outrora, que se perdiam
disputando para ver quem possuía, será que você está se perdendo em algum momento disputando para possuir algo por aí? Essa é a grande reflexão de hoje, o equilíbrio. A chave aqui é o equilíbrio, lembrando da soberania do espírito sobre a transitoriedade das coisas que a gente enfrenta aqui no mundo terreno. Te agradeço a atenção e a gente se encontra no próximo momento. Tchau, tchau!